Vamos para mais uma aula sobre cadeia alimentar, pirâmide ecológica e teia alimentar. Vamos embora, vem comigo. Tá? Na aula anterior, o que eu falei para vocês? Nós temos os átomos, eles vão se unir através de ligações covalentes, ligações iônicas, que é aquela interação dos elétrons formando as moléculas. O foco dentro da biologia são as moléculas orgânicas, proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, entre as principais, ácidos nucleicos, que elas vão formar as unidades estruturais da célula. A célula é a unidade básica do ser vivo. Todo ser vivo tem célula. É por isso que vírus não é considerado como ser vivo. Apesar de ter um invólucro que protege o material genético, ele não tem metabolismo próprio, ele não tem um ciclo de vida próprio. Tem célula, que é essa unidade básica, o vírus não tem. Então ele não é considerado como ser vivo. Beleza. Mas vamos lá. No caso dos seres vivos, as células elas podem se agrupar e formar os tecidos básicos, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Esses tecidos, que são células especializadas, elas vão estruturar os diferentes órgãos. Esses órgãos vão formar sistemas, então, por exemplo, coração, vaso sanguíneo, sistema cardiovascular, pulmão, traqueia, sistema respiratório, e assim vai. A somatória desses órgãos formam sistemas, e todos esses sistemas reunidos vão formar um organismo, né? Esse organismo, quando é da mesma espécie, é chamado de população. Então, aqui eu tenho uma população de girafas, eu tenho uma população de formigas, eu tenho uma população aqui de uma certa árvore, mas a inter-relação deles, formigas, girafas, árvores, vegetais, etc., e outras e mais, formam as comunidades. Tá certo? Beleza. Agora, os animais, eles, dentro da comunidade, eles têm a chamada cadeia alimentar. A cadeia alimentar é nada mais nada menos como os animais e os vegetais, eles servem um alimento para o outro. Então, eu coloquei aqui uma corrente, né, mostrando que a cadeia alimentar tem um encadeamento desses seres vivos que vão um servindo de alimento para o outro para a manutenção do próximo organismo. Então eu tenho aqui os produtores, uma goiabeira, as frutas, as folhas, elas são utilizadas pelos consumidores, aqui uma lagarta. Essa lagarta pode servir de alimento para os pássaros e esses pássaros de alimento para as cobras, tá certo? É claro que também, tanto os produtores quanto todos os consumidores, eles vão ser degradados, vão ser decompostos por fungos e bactérias, que vai fazer com que toda essa matéria orgânica, esses elementos, eles voltem para reconstruir a matéria orgânica dos produtores e a mente. Nota, por que é chamado de cadeia alimentar? Porque ela tem um encadeamento, como se elos de uma corrente que se interligam. Serve de alimento para o seguinte. Cada um desses grupos vão ser chamados de níveis tróficos, que é o próximo ponto. Mas antes disso, quando a gente fala de decomposição, por exemplo, olha como é que o processo de decomposição ele está no nosso dia a dia, até no aspecto que aconteceu, por exemplo, de derramamento de óleo, bactérias que podem decompor lá o petróleo, tá certo? Mas vamos lá. Então, eu tenho diferentes níveis tróficos. Esses níveis tróficos são esses grupos que os organismos se organizam, tá? Então eu tenho, e é chamado de pirâmide, por quê? Eu tenho a base aqui, que são os produtores, em seguida eles vão servir de alimentos para os consumidores primários, na maioria deles são herbívoros, que por sua vez serve de alimento para o consumidor secundário, um carnívoro, e o consumidor terciário, um carnívoro, um quaternário, e etc. É claro que toda essa matéria ela pode ser decomposta por bactérias e fungos e retornar para essa cadeia alimentar. Nota que cada um desses grupos forma os diferentes níveis tróficos. Trófos é alimentação. Diferentes grupos, níveis, que vão servir um de alimento para o outro, para o seguinte, tá certo? Quando a gente
vê esses níveis tróficos, a gente vê uma pirâmide. Por quê? Por exemplo, aqui eu tenho os produtores, eu tenho uma quantidade aqui enorme, aqui de capim. Eles vão servir de alimento para o segundo grupo, são os consumidores primários, que por sua vez, para os consumidores secundários. Nota que entre um grupo e outro há uma perda de energia. Então eu vou tendo uma redução desde a base até o ápice, formando esse aspecto de pirâmide. Nota, há uma perda de energia em cada um desses níveis. Tá certo? Biomassa. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica que é produzida. Também, isso vai acontecer também. Então tem os produtores, produzem uma grande biomassa, uma grande quantidade de matéria orgânica, que é repassada para os consumidores primários, mas nota, quando é repassada eu tenho uma perda. Os consumidores primários para os secundários também há uma perda, consumidores secundários para os terciários também há uma perda. Vai perdendo. Por quê? O que nós nos alimentamos, 100% não vai ser aproveitado. Só para vocês terem uma ideia, 50% vai servir como fezes da nossa alimentação. Então uma parte aproveitada, outra parte, 50% fezes. Desses 50%, uma parte ela vai ser guardada, tá? Outra parte vai ser consumida através do nosso metabolismo, tá certo? Uma pequena parte é guardada, uma outra parte vai ser consumida pelo nosso metabolismo. Então vai tendo uma perda energética ou de quantidade de biomassa, que é a quantidade de matéria, de um nível trófico para o seguinte, tá? Agora, quando a gente analisa um número, tá? Então, por exemplo, 1000 gramíneas, elas vão suprir a alimentação de 200 lagartas, que por sua vez vão suprir a alimentação de 20 pássaros. Nota que eu tenho uma pirâmide direitinha, né? Perfeita, a base maior, o ápice menor. Show! Agora, olha aqui, eu posso também ter essa pirâmide, na qual duas árvores, né? Nota, é pelo número de organismos. Duas árvores podem servir de alimentos para 200 lagartas. Tá certo? Então, quando a base ela é menor, né, os produtores, a quantidade de produtores é menor do que o seguinte, os consumidores primários, é chamado de pirâmide invertida. Tá certo? Beleza. Aqui eu coloquei uma figura de um homem, né, bonito, lindo, e vocês vão perceber que tem um outro homem bonito. Com certeza é muito mais gato. Meu irmão, eu quero casar com esse cara. Não, volta aqui para teia alimentar. Quando a gente fala de teia alimentar, ela é diferente. Eu vou analisar agora, não uma cadeia linear, mas essa cadeia, ela pode ser linear, mas eu tenho outros animais que interferem nessa cadeia alimentar, formando algo mais complexo, que cruza uma com a outra, chamado de teia alimentar. Então aqui eu tenho um produtor, o produtor vai servir de alimento para o consumidor primário, o grilo, que vai servir de alimento para o consumidor secundário, o pássaro, que vai servir de alimento para o consumidor terciário, que é o jacaré, que vai servir de alimento para o consumidor quaternário, que é a onça. Nota, ó, produtor, consumidor 1, consumidor 2, consumidor 3, consumidor 4. Beleza. Mas só existem só esses animais? Não. Existem outros animais. Mas nota, o próprio pássaro pode se alimentar da árvore. Então nota, aqui ele é produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Aqui, quando ele se alimenta direto da planta, ele é considerado como consumidor primário. Então aqui ele teve uma modificação ao entendimento diferenciado. Mas ó, eu tenho aqui o produtor, consumidor primário, e aqui eu tenho um peixe que pode ser ou consumidor secundário ou consumidor primário. De acordo com que a gente vai analisar em que nível da cadeia alimentar está. Por isso que a teia alimentar aumenta a complexidade na hora que você vai analisar. O peixe pode servir de alimento para o jacaré, então ó, eu posso olhar aqui, produtor, C1 de consumidor primário e C2 de consumidor secundário. Ou eu posso olhar aqui, ó, produtor P, consumidor primário C1, consumidor secundário C2. Então ele pode ser ou consumidor primário ou consumidor secundário. O grilo pode servir de alimento para a rã aqui
para a cobra serve de alimento para a águia. Então nota, ó, eu tenho aqui produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Tá certo? Tendo maior complexidade, eu posso ter uma anta. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Mas eu posso, a onça pode ser consumidor terciário nesse caso, mas ela também pode ser consumidora secundária. Tá certo? Então, quando a gente analisa, aí aqui em relação ao homem, o homem pode ser consumidor primário ou pode ser consumidor secundário, porque ele pode se alimentar do peixe. Então, nota que na teia alimentar, por exemplo, que no caso do homem, ele pode ser ou consumidor primário ou consumidor secundário, de acordo com a análise que a gente fizer na cadeia alimentar. Tá certo? Às vezes caem questões disso. Mostrando aqui, o homem pode ser o quê? Produtor? Não, nunca, né? Mas pode ser consumidor primário ou consumidor secundário. Aí às vezes tem alternativa. O homem pode ser o quê? De acordo com a seguinte teia alimentar. Você, pode ser consumidor primário nesse caso ou consumidor secundário. Vai depender da sua análise. C1, consumidor primário, ou C2, consumidor secundário. Onde olha para o peixe. Tá certo? Agora, gente, eu vou passar um trabalho para vocês que é sobre os biomas do Brasil, tá? Vai ser uma próxima aula que eu vou falar. Eu tenho a Amazônia, o Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa. A gente está passando por um momento de seca muito grande, né? Em setembro, e a quantidade de queimadas vai aparecer. E aí é um aspecto político. Não sei qual é o problema do governo de falar, olha, existem queimadas, vamos nos esforçar para resolver. Não, cuidado, né? Não tem queimadas, porque na verdade quem diz que tem queimadas é de esquerda, é um comunista. Mas tudo bem, então vamos entrar nesse aspecto. Nós entramos nesse aspecto político. Mas beleza, então vamos lá. Pesquisem, formem grupos, pesquisem Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa, mandam uma mensagem para mim. O telefone é 98267-3419 e a gente bate um papo. Você já tem um grupo aí. Uma página com 300 palavras no máximo sobre o assunto desse bioma. As características gerais desse bioma. A letra tem que ser Arial 16, margem, todas as margens 1,27 centímetros, que é chamada de margem estreita, e justificado. Eu vou mostrar para vocês. Uma página com a mapa do Brasil só com o bioma pintado em verde, mais um gráfico de índice pluviométrico. Uma outra página com um animal e uma planta que estejam em perigo de extinção. É isso aqui, ó. A primeira cuidado que você vai ter que ter, ó, é na hora de botar a margem, coloca estreita, tá? Arial 16 e aqui o símbolo de justificado, tá? Para ele ficar alinhado dos dois lados bonitinho. Eu vou mostrar agora. Então aqui, ó, é um modelo que eu preparei, eu mando até para vocês, se vocês pedirem, tá? Aqui uma página com texto, o texto não tem nada a ver com o que eu pedi, tá? Por favor, mas só um exemplo. Tem no máximo aqui 300 palavras, na verdade tem 280 palavras, cabe certinho em uma página. Eu botei 3 parágrafos, tamanho 16, nota que a margem, essa distância entre onde termina a palavra e aqui a margem da folha, tá? Chamado de estreita. Se vocês procurarem aqui, ó, em layout, margem estreita, tá? Botei uma página, procurei na internet, uma página preto e branco, tem, vou falar jogando Google, figura, página preto e branco, página para colorir do bioma, pá, cola no Paint, pinta, bota aqui um texto só para explicar um pouco da localização. Peguei um gráfico também pluviométrico. Olha aqui o que ele mostra, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, junho, julho, agosto, setembro são os meses, não, de maio a setembro são os meses com menos chuvas. Então, sempre quando tem maior o número de queimadas, tá? O que você vai fazer com os diferentes biomas? Um animal em extinção, com um pequeno texto sobre aquele animal em extinção. Uma árvore também que está em perigo de extinção, com um pequeno texto, tá certo? Bem pequenininho, bem curto, bem conciso.
tá certo? E aqui foi o que eu fiz, eu fui lá, procurei no Google, né? No Google, figuras, peguei a figura, copiei, colei no Paint, pintei, tá? Ó, tá ali bonitinho, só o bioma de cada grupo. Então, se eu vou ver a Amazônia, eu vou só procurar o bioma Amazônia e pintar o bioma Amazônia, mais nada. Se for Caatinga, assim vai. Se for Pantanal, se for Pampa, e assim sucessivamente, tá? E aqui o gráfico que eu salvei sobre o nível de chuva, né? A pluviosidade. Então nota que janeiro, fevereiro, março, abril são os meses de mais chuva. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Junho, julho, agosto são no momento que há maior número de queimadas e que deve ser as queimadas ilegais devem ser inibidas fortemente, tá certo? E só para finalizar, pô, muito triste, porque muitos alunos sabem que eu sou Marvel, às vezes eu tenho raiva de duas coisas. Ou o cara quer descer, o DC só faz filme bosta, e se for Flamengo, eu reprovo, sacanagem, tô zoeiro. Mas eu sou Marvel e fiquei muito triste com a morte do ator que faz Pantera Negra, né? Eternamente, Wakanda para sempre. Valeu, gente. Muito obrigado, tá? Obrigado demais. Tchau.